Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Keila, do canal Kay Biscuit. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou fazer aqui nesse vídeo uma pombogira Maria Padilha das Almas, de vestido preto. Já deixo aqui de antemão que eu não tenho preconceito com nenhuma religião, raça, credo, enfim, tá? E as pessoas falam que tem que ter um nicho no biscuit, né? Eu não tenho nicho, eu amo o biscuit, então tudo que me pedem eu vou tentar reproduzir da melhor forma possível. E é isso, quem gostar, quem quiser, ou quem quiser aprender para outras peças também, bora lá, tá? Eu sovei a massa marrom terra com pêssego da Inkway, porque eu quero uma cor parecida com a da Moana, com a da Mirabel do Encanto. Isso, essa cor que eu preciso. Aí eu vou usar esse molde, que é o molde da Esther Paixão. Vou deixar aqui para vocês depois na descrição os nomes do molde certinho, que são da Simone Moldes, tá? Eu desmoldei, tirei as rebarbas, usei a cabecinha de um outro molde também, porque a cabecinha desse que eu tirei o corpinho, eu acho ela muito grande. Então, quis uma cabeça menor. Aí, eu fiz a mesma coisa. Tirei do molde e tirei as rebarbas com o pincel modelador e vou passar o dedo também, né? Como vocês estão vendo aí. Esse molde não tem narizinho, então eu vou fazer com um pincel e coloquei esse olhinho resinado que também vou deixar aqui na descrição. Eu queria uma bocona, então eu peguei a estequinha de boca e fiz essa bocona nela, que eu achei linda, que depois vocês vão ver o resultado. Com esse molde também, que é da Simone Moldes, de flores, eu tirei 7 rosas vermelho com vermelho rubi, tá? Da Inkway também. E aí, eu preciso de 7, que eu vou colocar na base de acrílico. Vou tirar as 7 rosas e já vou reservar. Essa Maria Padilha, essa pombogira, o vestido dela é preto, todo preto. Preto com detalhes dourado. Tirei a calcinha, né? Porque quando a gente vira assim a bonequinha pra não ficar feio. E com esse cortador da Blue Star, o maior, que eu também vou deixar aqui depois pra vocês, eu fiz a saia dela, tá? Eu vou fazer, na verdade, a saia dela. Esse é o maior. Ou o meio, o do meio. Depois eu deixo aqui na descrição. Eu alisei bem. E aí, com esse de estrelinha também, eu cortei pra tirar o meio. Pode ser o outro também, a ferramenta que vocês tiverem no caso, né? Eu tentei ver mais ou menos o meio e cortei, porque eu vou cortar ao meio. Ó, estou cortando ao meio e vou reservar essa parte. Eu vou fazer a saia de 2 camadas. E como ele tem, esse cortador tem essa volta, né? Um cortador bem legal de utilizar, eu resolvi fazer a saia com ele. Então, eu tirei uma parte, coloquei com essa voltinha embaixo. Aí, eu vou cortar, vocês estão vendo aí, eu vou cortar e vou colocar em cima, como se fosse uma saia em 3D, de 2 camadas, tá? Eu deixo uma fenda, que ela tem uma fenda assim, na perna esquerda. E aí, eu vou deixar essa fenda meio aberto, o vestido. E a outra parte eu vou vir em cima. Aí, eu tô modelando pra ficar certo, né? Pra que eu consiga colocar a outra parte assim em cima. E vou arrumar essa fenda dela. Vou arrumar a perninha também, pra ela colocar a perninha um pouco mais pra frente. Pra ela ficar como se ela estivesse empinando uma perna só. Depois vocês vão entender melhor, tá? E eu vou arrumando, vou alisando. Pra unir, eu vou passar um pincel modelador.
O pincel de água, como eu já falei aqui em outros vídeos também, é maravilhoso para isso. Então, também passo o pincel de água. E aí, peguei essa segunda parte, que foi a que sobrou. E essa segunda parte, eu vou fazer a volta de novo no corpinho da bonequinha, tá? Que vai representar a Maria Padilha. Então, dei a volta e vou modelando. Ficou dessa forma. Eu vou reservar um pouco para secar, porque ela tá muito úmida. E se eu mexer agora, realmente não vai dar. Aí, eu reservei, colei aqui, passei o pincel de água para unificar as duas partes, tá? Ó, para vocês verem como que vai ficando. O modelador, vou passar os dois, na verdade. Tanto o modelador como o pincel de água, porque o pincel de água, ele une as duas partes e não deixa tão visível, né? Como se fosse fazer realmente um enxerto. Aliso bem, dessa forma também atrás, para tirar essa marcação do cortado, né? Para não aparecer tanto. E deixo ali reservado em cima do isopor. Coloco um embaixo, um em cima, para ela apoiar assim. A cabecinha, como já tá um pouco mais ressecada, eu vou fazer o cabelo dela com esse cortador que também é da Blue Star. Eu tiro assim a parte de trás, vou passar cola aqui na cabecinha e vou empurrando. Então, eu passo cola na cabeça, atrás, para realmente não soltar. Já tava um pouco mais ressecado. E vou empurrando a massa preta. O cabelo dela é meio encaracolado. Com o rolinho, eu vou esticar essa massinha preta. Aí, com essa ferramenta, eu vou cortar assim as rebarbas e vou passar bem rapidinho. Vocês vão ver aí. O ideal é quem tem aquela, não sei se é carretilha o nome, que carretilha, não me recordo, ó, como que fica. Eu tô fazendo assim, bem rápido, porque ela vai fazendo o movimento dos risquinhos. Vai fazendo esse movimento dos risquinhos, que é o que eu preciso. Depois eu vou cortar uma por uma, um pedacinho por pedacinho. Como vocês vão ver, eu vou começar a cortar, ó, ficou assim. Esses riscos, que com a carretilha acho que é mais rápido quem tiver, né? Mas como eu não tenho, eu uso dessa forma. E aí, eu vou cortando agora, tira por tira, vou enrolando com o dedo e deixo a parte de cima soltinha para ir colando atrás da cabecinha dela. O ideal também é fazer quando ela estiver úmida, porque como a gente vai esticando, né, um pouco, é legal fazer essa parte quando tiver úmido. Só que percebem que eu não pintei a bonequinha antes. Depois vocês vão ver eu pintando. Eu fui tão empolgada na cabecinha, no cabelo, que eu esqueci de pintar antes. Depois vocês vão ver eu pintando e dá um pouquinho mais de trabalho, porque o cabelo ainda tá úmido, enfim, né? Pra passar, pra fazer a sobrancelha, pra fazer os cílios, mas tudo deu certo. Tá vendo? Olha, eu vou colando um por um, e nesse momento é legal, passei a cola e vou colando, e vou passando o pincel de água também. Vou molhando um pouco, porque daí a gente consegue mexer, ela fica maleável e você consegue ir esticando o cabelo, tá? Dá pra ir esticando. Então, é legal, ó. Agora eu tô passando um pincel de água. E aí, eu vou subindo com o pincel modelador. Então, ele vai esticando
e vai unificando um cabelo aqui no outro. E assim eu fui seguindo o processo até o início da cabecinha dela, tá? Fui vendo a referência e fui seguindo o processo. Então, vou passando água, vou colocando um, um fio do cabelo, vou esticando, né? Em cima ela tem o cabelo meio que pro lado, meio que dividido assim no meio. E aí, fui tentando fazer dessa forma. É bom quando é assim personalizado, porque a gente faz de acordo com o que a pessoa pede, né? Já vi Maria Padilhas de vermelho, vermelho e preto. Então, cada um tem o seu estilo, tá? E aí fica dessa forma, ficou dessa forma, na verdade. Ela fica com o cabelo meio dividido, que ela tem um cabelo dividido, bem comprido atrás, e ficou assim. Agora eu vou fazer a pintura, que foi o que eu falei pra vocês. Devia ter feito antes de colocar o cabelo, mas fui tão empolgada assim na cabecinha, no cabelo, e esqueci da pintura. Mas o ideal é a gente fazer antes mesmo, pra ter como pegar, porque o cabelo tá molhado ainda, né? Pra ter como pegar, pra mexer, pra não estragar o jeito do cabelo, enfim. Apanhei bastante aí na pintura, mas saiu. Eu fiz as duas sobrancelhas, né? Ainda não sou expert em cílios, apanho bastante, apago, volto, mas gostei do resultado. Então, aí vocês estão vendo que eu tô fazendo a sobrancelha, fiz de um lado, agora fiz do outro, e aí eu vou pegar pra fazer os cílios, né? Desculpa, gente, o barulho que o cachorro da vizinha tá aqui latindo, mas eu não vou conseguir gravar em outro momento. Aí eu dou uma limpada, ó, com o cotonete, tá dando uma limpada. E ficou assim a sobrancelha. Agora vamos para o cílios. Como vocês percebem, ainda não tenho tanta... Não consigo. Vou fazendo e vou apagando. O importante é que ele sai. Saindo fica legal. Ficou algo que eu gostei de ver visivelmente, né? A gente olha e fala, bom, vai sair. Tô gostando do resultado. Mas é assim mesmo. É errando, aprendendo, fazendo, apagando e assim a gente vai indo. O importante é não desistir. Lógico que eu apaguei várias e várias vezes, né? É, porque é prática, eu acredito que seja prática, a gente consegue fazer e a gente vai olhando, tentar ver qual que fica melhor. Se não ficou, a gente apaga e faz de novo. Eu fui apagando algumas vezes, mas no final tudo deu certo, eu gostei. E fiz um lado, vou fazer o outro agora aqui também. Faço o outro lado, eu tenho mais facilidade do lado direito. Não sei, né, se é porque eu escrevo, enfim. Mas quando eu vou fazer os cílios desse lado, eu tenho um pouco mais facilidade do que do outro lado. Acredito que isso seja normal para todo mundo, na verdade, né? A gente tem sempre facilidade de um lado do que do outro. Então, isso acaba sendo meio que normal para todo mundo. Mas é isso, não desistir. E aí, agora eu tô finalizando. Eu peguei um outro pincel um pouquinho mais fino para fazer do outro lado, no lado esquerdo que eu não tenho tanta facilidade, que eu não consigo tanto, né? E aí ele é um pouquinho mais fino, esse pincel, é aqueles pincel de unha artística. E no final deu certo, consegui. Chegou num resultado que eu falei, ah, tá bonito, vai ficar assim, não vou mais mexer e bora pra pintura. Aí eu passei um rosinha misturado com vermelho, não sei se é vermelho, na boquinha dela, acredito que seja assim, vermelho. E como ela tá com ela tem essa cor, eu coloquei um pink
na pele dela, né? Nas bochechinhas. Então, eu uso, na verdade, uma cartelinha de sombras que eu uso pra fazer as pinturas. Aí eu tiro o excesso, ó, e passo agora na bochechinha. Essa cartelinha é uma cartelinha de sombra infantil que eu comprei faz muito tempo. E aí eu tô usando aqui nos meus biscuits. Eu gosto bastante, porque não fica tão forte. E caso fique forte, também saia. E ela ficou assim. O rostinho da Maria Padilha ficou desse jeito. Como ressecou já a saia, nós vamos agora finalizar a blusa, né? Depois eu vou passar pra tentar fazer um formato de um vestido. Depois eu passo o glitter dourado, vocês vão ver. Eu fiz duas bolinhas da mesma cor nos seios, porque a referência é assim, né? Ela tem ela tem os seios, então eu fiz essas duas bolinhas pra simular, né? Representar os seios e tentei fazer as duas do mesmo tamanho, tá? Vou medindo com os dedos mesmo, pra que eu sinta a mesma grossura, pra não ficar diferente. Aí coloco um e coloco o outro. Já tinha aberto essa massa preta, porque eu vou colocar ela, vou fazer um decotinho, um V, um decote de V, e eu já tinha aberto. Não fiz muito grosso, aliás, não fiz muito fino, para eu conseguir depois modelar atrás. E se eu faço realmente muito fino, ela começa, quando eu começo a passar o pincel de água, ela começa a abrir. Ela começa a abrir, ela começa espalhar assim a massa e fica muito feio. Fica bem esquisito. Aí eu fiz esse decote em V com essa ferramenta. Abri um pouquinho. Gostei desse jeito. Ficou bacana. Eu vou colocar, tá vendo? Eu vou colocar, vou passar o pincel modelador para abrir, para tirar essa rebarba. Mas depois eu venho também colocando um rolinho ali. Vocês vão ver também, vocês vão acompanhar. Mas só para não ficar bem o formato assim do que a gente tirou, né? Eu vou medir do tamanho que fica legal. Aí eu vou cortar um pedaço atrás também, tá? Só tô medindo assim do tamanho que fica legal. Vocês pegam e colocam, caso, né, forem fazer, pensando sempre que o biscuit encolhe. Então, tem que deixar um tamanho um pouco maior. Por isso que eu também não faço tão fino, porque quando o biscuit ele dá a encolhida, se ele é muito fino, ele não fica legal. Ele não vai ficar. Aí eu viro atrás, agora eu não passei, eu nem passei nada, eu passo a cola, mas eu não tirei assim todo o biscuit da parte da frente, porque como eu ia passar a cola aqui atrás, eu não precisava e ele tava úmido, tá? O biscuit tá úmido. Então, eu passo a cola na parte de trás, tiro o excesso assim do biscuit, né? Eu passo a cola também pra fazer, tiro esse excesso e vou fazendo com o pincel modelador. Eu vou fazendo, unindo com o pincel modelador e o pincel de água, que eu usei bastante, eu uso bastante esse pincel de água. E nessas partes assim, ó, do decote, do pescocinho, que vai ficando, a gente vem com a tesoura mesmo. A gente vem com a tesoura mesmo. Primeiro a gente vai alisando, arrumando o decote ou qualquer detalhe. E depois a gente corta, tá vendo? Vou cortar
o excesso com a tesoura, que ali do lado vão os bracinhos dela, né? Eu só vou deixar também secar um pouco. Vou arrumar aqui. Tô passando o pincel de água agora, tá vendo? E vou reservar um pouco pra a gente não ficar toda hora no mesmo lugar. Ó, esse é o V que eu fiz. Eu peguei um rolinho com a massa preta e colei em cima pra ficar um acabamento melhor do que tava, apresentável, vamos dizer assim, pra ficar um acabamento melhor. E aí atrás também depois eu coloco um pedacinho, aí vocês vão vendo, né? Qualquer que seja o bonequinho. Para fazer a taça, eu peguei um pedacinho de massa vermelha e peguei a ponta do pincel modelador e coloquei ela ali. Aí eu fiz um rolinho, ó, fiz dessa forma, fiz um rolinho, cortei um pedacinho como se fosse aquela parte final da taça, deixei secando de um dia para o outro, aí já é outro dia. E aí eu colo, foi bem fácil, porque eu só tirei do pincel modelador no finalzinho e colei. Aí ficou uma tacinha, que ela tem essa taça. Agora vamos para os bracinhos, porque como já ressecou bastante o corpinho, dá para colocar os braços. Tirei um e tirei o outro, e tiro as rebarbas e faço os dedinhos, tá? Mesmo saindo do molde, eu faço os dedinhos, dou uma reforçada. Peguei mais um pedacinho de massinha preta e fiz ali a manga do vestido. Vou fazer a manga do vestido de um e do outro, tá? Mas eu já não vou. Ó, eu passo em cima assim, pra ele unificar, e depois passo o pincel de água também. Esse pincel de água é vida, gente. Se vocês puderem, vocês compram. Medi pra ver se estava do mesmo tamanho e reservei ali, porque agora eu vou passar o glitter dourado. Coloquei um pouco de cola, até demais no caso, depois que eu vi que eu coloquei muita cola, não precisa de tudo isso. E eu tenho esse glitter dourado que eu vou misturar assim com a cola. E com um pincel, eu vou passando na cola, no glitter, e vou passando aonde eu vou usar, tá? E vou passando aonde a gente vai precisar. Eu fiz na emenda da saia com a blusa, para ficar como se fosse realmente um vestido que tem esse dourado no meio. Eu gostei do resultado, ficou legal. Como eu não ia conseguir fazer um vestido inteiriço, eu fiz dessa forma, porque no caso era um vestido. Mas aí eu fui passando o glitter com a cola, e cola branca tem que ser cola branca, porque aí ela não agride igual a instantânea, não fica aquele esbranquiçado. Aí fui passando na emenda e na barra do vestido, como tinha esses onduladinho do cortador, que já é assim, eu fui passando dessa forma também. Ó, a perninha dela eu já empurrei um pouquinho mais pra frente, pra ela ficar com uma perna como se ela tivesse na ponta do pé não, uma perna na frente da outra. E aí eu vou finalizando o, o dourado. Por isso que eu já não colei o bracinho, porque eu vou finalizar no bracinho também. Vou passar o dourado na manga, as duas mangas. Por isso que eu não colei. E depois, sim, aí eu já finalizei aí, é mais fácil. A gente já cola. A taça também, passei um pouquinho de cola nela, onde ela vai segurar. Cola com glitter. E as rosinhas que a gente fez também, porque vão na base, no acrílico, né?
Agora eu já tô colando o bracinho. E ficou assim, ó. Agora nós vamos ver colar a cabecinha dela. Eu achei que esse pescoço ficou muito grande, ficou um pescoção. Apesar que ela ia usar, eu ia colocar uma gargantilha nela, mesmo assim eu achei um pescoção. A cabeça, eu acho que ela tava muito, não sei, tava, eu achei esquisito. Aí eu peguei a tesoura, dei uma cortada, vim com a outra tesoura, arrumei de novo para não ficar tão torto. Fui colocando, fui fazendo. E aí gostei do resultado. Então é sempre bom pegar, na hora que for cortar, ver se tá do mesmo tamanho, tá vendo assim? Pra não ficar tão torto a cabeça. Pra ficar uma cabeça realmente que não fique torta, que a gente consiga ver que não tá torta. E aí eu coloco o arame mesmo assim, coloquei o araminho e vou colar ela aí. Por isso que eu sempre coloco, furo a cabecinha para entrar em qualquer lugar, tá? Aí tô arrumando assim e vou passar a cola. Vou vir com a cola, coloco esse paninho aí, velho. Eu preciso até trocar esse pano, porque esse pano já tá bem. Vou lavar também, tá bem sujo, tá vendo? Caiu cola no pano, a sorte, porque eu tava fazendo isso com a base, agora eu não consigo comprar outra base de corte, né? Ó, e ela tá ficando assim. Agora eu vou passar cola no cabelinho dela, porque eu vi que ela tem cabelo no ombro, ela queria o cabelo assim no ombro. Como o cabelo já tava bem seco, não consegui fazer isso. Eu colei de um lado, colei do outro, mas eu vi que eu não ia conseguir pegar os de trás. Aí, o que que eu resolvi fazer? Eu colei só os dois assim da frente e peguei mais massa preta pra fazer o cabelo de novo. Pra ficar um cabelo grudadinho no ombro. Então, eu fiz de novo, deixei dois cabelinhos assim, meio que grudados no ombro, porque ela tem um cabelo mais pra frente, sabe? Um cabelão volumoso, e aí ela tem um cabelo jogado assim pra frente, que fica batendo nos ombros. Aí, fui tentar reproduzir dessa forma, peguei biscuit e fiz de novo. Enrolei com o dedo, ficou. Colei dois assim nos ombros e gostei. Ficou legal. Ficou melhor, na verdade, também. Arrumei a taça, tá? E agora a gente vai finalizar ela na base. Não, vou colar a taça. Pega o pano, vamos colar a taça. Essa taça deu um trabalhinho pra colar, acredito que é por conta do glitter. E aí eu cobri toda ela, porque tava vazando cola, tá vendo, ó? Cobri toda a bonequinha pra não cair cola instantânea, porque fica esbranquiçado, fica horrível, enfim. Cortei um pedacinho de massa vermelha, que ela tem uma gargantilha assim no pescoço, vermelho. Aí cortei um pedacinho bem pequenininho da massa e colei no pescocinho dela. Passei, nem passei cola, eu passei água. Porque como tá úmido também, eu vim, ó, com o pincel modelador e o pincel de água e passei água. E ela aderiu rápido. Ela aderiu rápido. A massa tava bem molhadinha, né? E ficou legal o resultado. Aderiu bastante à pele. Agora eu peguei essa base de acrílico e ela tinha essas bases, ela tem umas rebarbas. Aí eu tirei com uma lixa de unha, ó. Pego a lixa de unha, vou alisando, tirando, tirando.
Esfrego assim na base até tirar aquelas rebarbas. E vou colar as rosinhas. São 7 rosas que nós fizemos, né? Aí, vou colar as rosas. Como ela é só um pinguinho de cola mesmo, então eu já coloquei, posicionei elas como eu queria e fui já passando a cola. Então, dessa vez ficou tudo certinho, não ficou aquele esbranquiçado. Ainda bem, porque fica feio, né? Tá vendo? Aí fui colando uma por uma, são 7. Colei dessa forma, ficou legal. A bonequinha, agora que a gente já vai colar, eu peguei 2 pedacinhos da massinha, vocês já vão ver já. Eu peguei 2 pedacinhos da massinha, colei no pé dela, atrás, e grudei na cola instantânea, ó, porque não tava colando. Peguei essa ideia aqui no YouTube também. E aí, grudei a massa molhada na massa seca e depois eu colei. Gostei desse resultado, ficou legal. E ela ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, pessoal, de compartilhar, de comentar, mandar para os amigos. Esse foi o resultado. O legal do personalizado é isso, né? Até o próximo vídeo.